Boa noite. Segunda-feira, 16 de setembro, saiba agora o que é destaque na edição de hoje do JG. Violência no trânsito. Metade das mortes registradas na Grande São Luís foram provocadas por atropelamento, segundo estatísticas. Mesmo assim, entra em vigor hoje lei que reduz tempo de candidato a condutor em salas de autoescola. E evento discute em São Luís alternativas para reduzir a mortalidade em ruas e avenidas. Veja também, a Polícia Civil confirma a investigação contra Astro de Ogum em caso que apura estupro mediante fraude. Ex-prefeito de Santa Luzia do Tídia é preso por estupro de vulnerável. Exército vai participar de obras na BR-135 e a vitória do Sampaio Corrêa pela semifinal da Série C do Brasileirão. Agora, no Jornal da Guará. A reportagem que abre a edição desta segunda-feira do Jornal da Guará é um alerta. Mais de 100 pessoas estão desaparecidas no Maranhão. E mesmo com um aumento considerável no número de casos que foram elucidados nos últimos anos, o sofrimento de famílias que convivem com o vazio de um desaparecimento é grande. As lágrimas são de uma mãe que há 5 meses espera notícias do filho que desapareceu após ir à igreja. Ele saiu de manhã cedo, se arrumou e pedi para o meu irmão deixar ele lá no canto da Fabril. Aí ele pegou e foi pro culto. Esse realmente ele apareceu lá nessa imagem. Aí só que depois ele não voltou mais para casa. Otávio, de 22 anos, faz parte da estatística de 123 pessoas desaparecidas de 2017 até o dia 16 de setembro deste ano. Neste período, de acordo com a Gerência de Análise do Disque Denúncia Maranhão, 105 casos foram elucidados. A gente pede, que um dos familiares, se dirija a alguma delegacia mais próxima de sua residência, registra um boletim de ocorrência e aí eles encaminham a pessoa para cá para o Disque Denúncia e a gente formaliza, Ainda de acordo com o Disque Denúncia, o desaparecimento pode ser formalizado junto às autoridades a qualquer tempo, não tendo a obrigação de esperar um determinado lapso temporal de 24 ou 48 horas, como antes. Mas além de informar o desaparecimento, é importante também dar o retorno ao Disque Denúncia quando a pessoa for encontrada. Então, a gente sempre pede, que eles mantenham contato, caso haja alguma comunicação de desaparecido ou que eles saibam, tem alguma informação sobre a pessoa desaparecida, que eles entrem em contato conosco para a gente estar atualizando o nosso banco de dados de resultados. Informar às autoridades que o drama chegou ao fim. Esse é um dos maiores desejos da dona Maria Helena, a avó do Otávio. Que eu levanto, eu rezo para Deus e peço uma resposta para ele, porque o meu neto é um menino maravilhoso. E a gente fica triste em ver ele numa situação dessa, porque eu nunca imaginei. Ver meu neto assim, eu nunca pensei que uma pessoa como ele, que era tão alegre, só falava em trabalhar, em comprar as coisinhas dele, viver bem. Para pôr fim à procura da família de Otávio e de outras famílias de desaparecidos, o Disque Denúncia oferece uma série de canais de comunicação. Nós temos o nosso, por linha telefônica, a gente atende no call center, 3223-5800, e temos também agora o aplicativo web, que a pessoa pode estar acessando o site da Secretaria de Segurança, se dirigir ao local da delegacia online, procurar o íconezinho do Disque Denúncia e pode estar registrando lá mesmo sua denúncia. Olha, os números apresentados pelo Disque Denúncia estão abaixo do registrado pelo Anuário da Segurança Pública. Segundo o levantamento, no ano passado, 934 pessoas desapareceram em todo o Maranhão. E destas, somente 79 foram encontradas. A polícia prendeu o ex-prefeito de Santa Luzia do Tídia e o Zemar Oliveira Dutra. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável contra uma criança de 3 anos de idade. De acordo com as investigações, a menina teria relatado esse fato à mãe e testemunhas presenciaram esse abuso. O ex-prefeito foi levado para o centro de triagem do Complexo Penitenciário de Pedrinhas e vai ficar à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
Tanto a criança quanto os familiares estão recebendo assistência psicológica. Bom, deveria ter sido hoje o depoimento que o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Astro de Ogum, daria em Superintendência de Investigação Criminal aqui em São Luís. Ele seria ouvido no caso que apura a denúncia de sexo mediante fraude. O delegado disse que o vereador Astro de Ogum será investigado. Ana Tereza Viegas. Olá a todos, pela segunda vez foi adiado o depoimento do vereador Astro de Ogum aqui na Superintendência de Investigações Criminais SEIC. Recordando um pouco o caso, o vereador Astro de Ogum foi preso na manhã da última quinta-feira durante uma operação que investiga crimes de estupro mediante fraude. Os principais alvos dessa operação são 2 assessores do vereador que continuam presos, que é a Raíssa Martins e o Raimundo Costa. Na ocasião, o vereador foi preso por porte ilegal de arma, mas pagou fiança e foi solto. O delegado Odilardo Muniz traz mais detalhes. A defesa entrou em contato conosco, onde o vereador não estaria passando bem. Deixamos a cargo da defesa reagendar, já que na própria busca domiciliar do vereador já houve uma questão de saúde dele, né? Então, para preservar a questão da saúde dele, a gente deixa aberto para a defesa marcar. E tão logo ele esteja melhor de sua saúde, vamos ouvi-lo aqui na SEIC. Ele foi ouvido na quinta-feira sobre a questão da arma que estava na posse do seu quarto. E agora vai ser sobre a investigação justamente que corre aqui de estupro mediante fraude e extorsão. E aí, tão logo ele se recupere, ele será ouvido. Ana Tereza, de volta ao estúdio. Esperava-se que o assunto tivesse repercussão hoje, na sessão plenária da Câmara Municipal de São Luís, mas não foi bem isso que aconteceu, por falta de quórum. Elinalva Cardoso. A sessão desta segunda-feira foi marcada pela presença de poucos vereadores aqui na Câmara Municipal de São Luís. Os debates se concentraram apenas no pequeno e grande expedientes. Na tribuna, o vereador Marquinhos, do Democratas, falou sobre o caso envolvendo os 2 assessores do vereador Astro de Ogum. Marquinhos disse que acredita que o colega está sendo vítima de perseguição política. Bom, e por falta de quórum regimental, a pauta de votação de projetos de lei e requerimentos não foi colocada em discussão e a sessão do dia foi encerrada. E nos bastidores, nenhum vereador quis comentar sobre a busca e a apreensão na casa do vereador Astro de Ogum. Grande parte dos que estavam aqui no plenário não quis gravar entrevista, mas lamentou a situação e ofereceu apoio ao parlamentar. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Bem, eu já estou aqui com o Marcos Saldanha para a gente falar mais sobre esse assunto conosco, mais detalhes da pauta política. Boa noite, Saldanha. Muito boa noite, Hugo. Um assunto tão quente, deveria ser debatido, mas o esvaziamento da Câmara, mais uma vez, aí afetando os trabalhos da casa, né? Pois é, você vê o peso da força política que o Astro de Ogum tem, né? Primeiro vice-presidente da casa, foi presidente por várias vezes, né? E aí consegue, num momento como esse, sequer criar, né, uma espécie de celeuma, há um silêncio total, um corporativismo. Sabe que na Câmara de São Luís, várias vezes tem alguns desentendimentos, partidos opostos, mas você vê aí que nesse caso aí ninguém preferiu se manifestar. Agora eu fico na dúvida em 2 questões. Primeiro, o próprio Astro de Ogum falou que não há perseguição política, né? O vereador colocou que a condução dele, a prisão dele, nada tem a ver com a questão política, o que eu acho também que não é o caso. E outra coisa também que a gente precisa avaliar é de que medida o fato do esvaziamento da sessão na Câmara hoje se dá justamente para fugir dos jornalistas e não comentar esse caso, ou se continua sendo uma rotina. Eu volto a reforçar algo, nós conversamos aqui mesmo nesse estúdio com o presidente da casa, né, o Osmar Filho, que é cada vez mais candidato à Prefeitura de São Luís, mas uma das bandeiras que ele levanta é justamente essa modernização da Câmara Municipal. E dentro dessa modernização ele vem falando que com o passar do tempo isso estaria acontecendo cada vez menos, mas olha, não é bem isso que a gente tem visto. Por várias vezes a gente comentou aqui e volta a comentar,
a nossa equipe vai até a Câmara Municipal e não tem sessão. Haja visto, são poucos dias com sessão, já que tem audiência pública e uma série de outras atividades parlamentares, mas para a sessão, para a votação, e é muita coisa, são poucos dias. Então, o esvaziamento desse, a cidade perde muito, né? Vamos para a esfera estadual. O governador Flávio Dino em rede nacional mais uma vez. Essa repercussão, até que momento, essa exposição, essa articulação dele, como é que ela vem sendo avaliada? Pois é, Hugo, ele deu uma entrevista, né, no domingo à noite, e a gente repercute aqui só por considerar que isso já é um movimento pensando nas eleições presidenciais, né? A fala dele, a forma de posicionamento já coloca aí Claro que em pauta se discutia muito a eleição municipal do ano que vem, mas ele foi questionado justamente sobre Lula e sobre Ciro. E o que ele preferiu fazer? Ele preferiu fazer uma fala de conciliação, não só com Ciro e com Lula, que são referências na esquerda, grupo que ele faz parte, como também na questão do centro, né? Claro. Que talvez o maior desafio do Flávio Dino, além de unir a esquerda, seja também conseguir a união com o centro. E aí sim ele teria a possibilidade de vitória, né? Então parece que ele vai amadurecendo essa ideia, vai colocando aos poucos o nome dele em evidência, e é possível que de fato, né, já nas próximas eleições presidenciais, já que o ano que vem eleições são municipais, mas essa unidade já precisa ser colocada à prova, né? Como é que vai PT, PDT, como é que esses partidos PSB da esquerda vão trabalhando essa unidade, em que medida esses nomes, o Ciro, Lula, ainda terão peso, e o próprio Flávio Dino, em que medida ele vai ter. Bom, além disso, ainda na pauta nacional, eu queria chamar a atenção para dois assuntos na Câmara Federal. Sim. Amanhã, já ouviu, Hugo, nós já deveremos ficar de olho em dois pontos. A CPI da fake news, ela vai ter um andamento amanhã já no Senado Federal, na verdade, então já vai se discutir, e ela é importante, inclusive se fala que os filhos do Bolsonaro podem ser chamados, devem ser chamados a dar esclarecimentos nessa questão, e é uma forma que a oposição tem aí de tentar colocar cada vez mais aí o PSL na rota de colisão, né, rota de implosão, já que hoje mesmo até o Major Olímpio aí falou que, né, queria que o filho do Bolsonaro saísse do partido. Então o PSL já é um partido que está numa crise há muito tempo, tá? E outra coisa é que nós teremos também amanhã a tramitação da reforma da Previdência, e fica polêmica se estados e municípios entram ou não entram na votação, é a PEC paralela, e nós teremos aí mais discussões aí importantes no Senado para a gente acompanhar. Isso tudo amanhã vale a pena a gente ficar. Fundo eleitoral, aí está se discutindo mais dinheiro para eleições e para partidos, aí precisa a gente ficar de olho, viu? É importante ter essa cobrança. Obrigado, Saldanha. Bom começo de semana. Para nós todos. Vamos lá. Bom, passam a valer as novas regras para quem deseja tirar sua habilitação. Esse é o assunto que a gente vai ver a seguir. Agora são 6 horas e 46 minutos. A gente volta já. Já estamos de volta e olha, parece que nunca tem fim nem solução definitiva a novela das obras do trecho da BR-135 entre o Estreito dos Mosquitos e o município de Bacabeira. A novidade agora é que o Exército vai participar da intervenção. O trecho duplicado da BR-135 entre o Estreito dos Mosquitos e Bacabeira vai ter nova intervenção. Dessa vez, a obra será por conta do Exército Brasileiro, que apontou problemas na obra já realizada neste trecho. O planejamento foi feito exatamente por conta de que é uma via vital para o Maranhão, para São Luís. A entrada terrestre em São Luís só se dá pela ponte do Estreito dos Mosquitos. A BR-135 é a grande espinha dorsal desse acesso para São Luís. Então, não podíamos continuar convivendo com uma estrada do jeito que estava no campo de Perizes, e quando foi duplicada, seguramente ficou pior do que era. Ficou mais perigosa, ficou muito mal feita, e o dinheiro foi todo ele gasto de maneira pouco ortodoxa. O trabalho de recuperação da BR vai ser por conta do Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. Essas obras anunciadas pelo Exército só devem começar depois que tropa e equipamentos forem instalados na cidade de Rosário.
ainda não existe data para que isso aconteça. Não há um dia previsto para início das obras, porque está dependendo da instalação dos equipamentos e do pessoal que está chegando. Agora, a previsão dentro do projeto é que tem a duração de 6 meses. E o Exército ele é muito cioso disso. Fique certo que antes do prazo findar, a obra estará pronta. Enquanto isso, o Ministério Público Federal do Maranhão propôs uma ação civil pública pedindo a suspensão das licenças que foram expedidas pela Secretaria de Meio Ambiente para pavimentar a rodovia MA-275 entre Amarante do Maranhão e Sítio Novo. O pedido é para que haja regularização ambiental e que os indígenas afetados sejam ouvidos sobre essa pavimentação. A Justiça Federal determinou a realização de uma audiência de conciliação sobre este assunto. Saiba agora o que mais foi notícia neste começo de semana. É hora do nosso Giro de Notícias. Comerciantes e moradores da Avenida Este, no bairro Cidade Operária, mais uma vez fecharam o acesso para algumas ruas. Os vídeos de protesto inusitado estão nas redes sociais. Resolveram chamar a atenção de modo inusitado. A borracharia do local está fechada, não tem clientes. As vendas por ali caíram. Ninguém quer encarar a lama e buracos. O puro retrato do abandono. Prefeitura Municipal de São Luís ainda não cumpriu uma decisão da Justiça da Vara de Interesses Difusos e Coletivos que trata da colocação adequada aos vendedores ambulantes que atuam nas entradas dos terminais da Grande Ilha. O prazo fixado foi de 90 dias e ainda prazo máximo de 6 meses para oferecer treinamento aos vendedores sobre higiene, gestão empresarial e melhoria de serviços, sob pena de multa diária de R$10 mil. A seguir, o Sampaio larga na frente na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse é o assunto para depois do intervalo, no Destaque do Esporte. Voltamos já. A tábua de marés apresenta a primeira baixa-mar às 2h33 com 0,4 metros. Às 8h32 acontece a pré-mar com 5,8 metros. À tarde, às 2h49, nova baixa-mar com 0,4 metros. E por fim, a pré-mar às 8h44 com 5,8 metros. No sábado, morreu mais uma vítima do grave acidente que aconteceu no domingo retrasado em São Luís, quando um carro perdeu o controle e voou sobre pessoas que estavam em uma festa de aniversário no bairro do Jaracati. Foi a 5ª vítima. O motorista Victor Ian continua internado no hospital e, quando receber a alta, deve ser levado para o centro de triagem em Pedrinhas. Acidentes como essas violências não são tão frequentes, mas ajudam a engrossar as estatísticas de mortes no trânsito. Mais da metade das pessoas que morreram foram atropeladas. Em São Luís, um evento está debatendo questões como a segurança no trânsito. Os números revelam a realidade da violência no trânsito de São Luís. No primeiro semestre, 37 pessoas perderam a vida no trânsito da região metropolitana. Mais da metade dessas mortes, quase 55%, em decorrência de atropelamentos nas ruas e avenidas da capital. Aliás, em São Luís, neste mês de setembro, a violência no trânsito ceifou a vida de 6 pessoas. Uma barbárie que muitas são as vítimas. E nesse jogo do trânsito, tudo que não se quer é perder. É por isso que o William participa do 2º Encontro Maranhense de Segurança Viária. Ele veio dividir as experiências de um dia que nunca mais esqueceu. Quando eu converso com as pessoas a respeito do trânsito hoje, eu falo muito da minha penalidade. O que me trouxe essa imprudência, porque no meu caso foi álcool e direção. Então eu falo sobre minha imprudência, eu digo para eles que a minha multa é essa aqui, ó, uma cadeira de rodas, essa é a minha multa. Eu pago por essa imprudência há 10 anos. O
encontro é uma iniciativa do Detran que reúne também pela segunda vez no Maranhão especialistas para discutirem junto à sociedade como seria o trânsito dos sonhos. Nós estamos hoje oficialmente, apesar da Semana Nacional de Trânsito, ela está prevista no Código para acontecer de 18 a 25. Nós antecipamos um pouco a abertura dessa semana aqui no estado do Maranhão e estamos realmente hoje abrindo a semana com esse grande seminário. O presidente do Observatório Nacional de Segurança, José Aurélio, que idealizou a campanha Maio Amarelo, é um dos palestrantes e reforça a importância das campanhas educativas, sem deixar de lado o processo de formação dos futuros condutores. Só os movimentos, as campanhas não são suficientes. O que nós precisamos fazer é uma grande transformação da educação para o trânsito nas escolas. Nós precisamos levar o trânsito para dentro das escolas, para que, como aconteceu a transformação do meio ambiente, né, que hoje uma criança de 5 anos de idade já sabe que tem que reciclar o lixo, já tem essa preocupação com o meio ambiente, nós temos que trazer essa preocupação para o trânsito. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, que é parceira do Detran na prevenção dos acidentes, anunciou o reforço da fiscalização em cooperação com a Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos colaborar com a Polícia Rodoviária Federal no controle nas estradas e vamos criar 8 postos de polícia rodoviária. O primeiro deles já em Pirangi, na divisa com o estado do Piauí. Vamos ter nas proximidades de Caxias, Timon e mais 6 que estão sendo estudados, onde vamos colocar esses postos de polícia rodoviária estadual. E já estão valendo as regras para quem for tirar nova carteira de habilitação para carro ou moto. A partir de agora, o simulador de direção é facultativo. O fim da obrigatoriedade do simulador foi somente uma das alterações. Também caiu de 25 para 20 o número de horas de aulas práticas nas autoescolas. Para a categoria B, já na categoria A, serão necessárias pelo menos 15 horas de aula. Em ambos os casos, pelo menos 1 hora aula terá de ser feita no período noturno, o que representa uma redução de 80%. Até ontem eram necessárias 5 horas de aulas noturnas. Bom, aqui em São Luís está acontecendo o segundo encontro maranhense de segurança viária e diversos especialistas estão aqui na capital maranhense debatendo esse assunto e temas como lei seca, legislação, medidas para fazer com que o trânsito seja mais seguro. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o doutor em Educação para o Trânsito, ex-diretor do Denatran, Dr. Francisco Garonci. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará para a gente discutir uma pauta que a cada ano ela se torna mais necessária na nossa vida e agora também nas vidas dos pequenininhos, né, das crianças. É por lá, doutor Garonci, que a gente deve começar nas escolas esse fortalecimento dessa educação? Hoje, né, entra em vigor efetivamente a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que trouxe essas mudanças no processo de formação. Agora, a formação do condutor ela tem que começar muito antes. É na escola, quando a gente tem os meninos e as meninas realmente sendo preparadas para lidar com o trânsito, porque o trânsito é uma questão de cidadania. A gente fala, o Código de Trânsito brasileiro, se nós respeitássemos uma regrinha simples de fazer ao próximo aquilo que nós queremos que o próximo faça com a gente, você está cumprindo já grande parte do código. Agora, além disso, existem as informações técnicas do fluxo de trânsito, da sinalização. E isso, quanto mais cedo as crianças, os jovens, tiverem contato com esse conteúdo, eles serão não só melhores condutores, mas melhores cidadãos, porque pedestres todos nós em algum momento somos. E não tem como viver fora do trânsito, né? Então, essa educação para o trânsito, ela começa antes da formação do condutor, ela passa pelo momento de formação e continua com as campanhas educativas que acontecem no transcorrer do ano, no Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito. Agora, doutor Garonci, a gente percebe que o problema, lógico, o Brasil tem números que assustam, mas mundialmente problemas existem também nessa educação de trânsito. A gente tem leis aqui severas, com punições em valores severas, punições de prisão, até com cerca da lei seca. O que mais de artifícios podem ser utilizados para conscientizar o cidadão de que não deve, por exemplo, no quesito álcool e direção, essa combinação não combina? O que as pessoas precisam é perceber o risco. Quando eu acho que beber alguns drinks, tomar umas latinhas de cerveja e sair dirigindo, não vai ter problema não,
eu até dirijo melhor depois de tomar umas, ele não tem a percepção do risco. Só que esta falta de percepção traz problemas para a sociedade que a gente vem enxergando aí. Infelizmente, aqui no Maranhão, nós tivemos um acidente há alguns dias atrás e que um grande amigo, defensor do trânsito seguro, Chicão, ele foi conselheiro do Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, uma pessoa que devota a sua vida à defesa do trânsito, e nos traz muita tristeza ver que uma família acaba sendo dilacerada quando um acidente de trânsito, e nesse caso em particular, foram várias vítimas, né? Então, é esse momento que a gente precisa pegar, superar a dor, mas levar conhecimento, principalmente um entendimento de que, além da dor, temos que perceber o risco de não cumprir essas regrinhas básicas do trânsito, respeitar a velocidade, não beber e dirigir, não usar o celular. Doutor Garonce, nós estamos numa era tecnológica, a tecnologia tem avançado bastante, a indústria automobilística também vem contribuindo com esse avanço. Existe um diálogo desses setores? O senhor que foi ex-diretor do Denatran, existe um diálogo para que essas indústrias, além de oferecer segurança para o motorista, ela evite, por exemplo, essa combinação de poder dirigir a pessoa estando alcoolizada, ou isso é uma tecnologia que ainda está muito distante da nossa realidade? Olha, muito mais do que ter tecnologia que fique vigiando o indivíduo, nós temos é que fazer com que as pessoas percebam o risco em que elas se colocam e que colocam o outro. E que elas percebam que o rigor da lei vai ser aplicado. Por quê? O processo educativo ele é muito importante. Ter engenharia, tanto de vias quanto de veículos, que permitam que nós tenhamos mais segurança, isso é importante. Agora, a fiscalização ela tem que acontecer. Porque aqueles indivíduos que, mesmo sabendo o que é o certo e o errado, decidem fazer o errado, ele tem que saber que vai ser alcançado pela lei. Ele tem que perceber que existe um risco em descumprir as regras. Um risco não apenas de ferir o outro, de se ferir, mas também de ter que pagar por aquilo, ainda que nada aconteça. Então é esse conjunto de coisas que faz com que as pessoas mudem, não só de comportamento, mas de atitude. Que elas internalizem e que elas façam o certo porque acreditam que tem que fazer o certo e não porque estão com medo de tomar uma multa. Os departamentos de todo o estado, as secretarias que regulamentam os trânsitos nas cidades, tudo isso ela deve ser fiscalizada. Esse papel desses órgãos estão sendo bem executados ou merecem um maior empenho, uma remodelagem, por exemplo, na aplicação de sinalizações horizontais e verticais, o maior número de semáforos, esse conjunto de situações, nós estamos num nível aceitável para que a gente tenha um trânsito seguro? É muito complexo, porque é muita coisa que entra nessa equação, né? Não é somente a sinalização, não é somente a fiscalização. Agora, no caso específico do estado do Maranhão, isso daí eu falo com muita tranquilidade, porque venho acompanhando isso há 3 anos. O trabalho que se faz aqui nesse estado, ele é um exemplo para todos os estados do país, porque ele é um trabalho que vem trazendo resultados. Então, por exemplo, as ações educativas que vão às escolas, que vão às ruas, que vão aos bares no final de semana, e ali a gente tem vários servidores que você vê que é gente que acredita no que faz. Ele preferiria estar em casa com a sua família, mas ele vai ao sábado à noite, no domingo final da tarde, entra nos bares, leva o etilômetro para fazer os testes numa mesa de bar, com o sentido das pessoas entenderem o que é aquela tecnologia, premiar aqueles que, deu 0 aqui, então você pode ser o amigo da vez, dar carona para todo mundo que deu um grau de positividade. Isto funciona. Então, são passos, pequenos passos, mas que no conjunto da obra eles trazem esse resultado de fazer com que as pessoas realmente percebam que segurança no trânsito não é um discurso, não é uma conversa, é salvar vidas através de atitudes seguras. Dr. Francisco Garonce, doutor em Educação para o Trânsito, um dos palestrantes nesse evento que acontece aqui na nossa capital. Nosso muito obrigado, sucesso no seu trabalho e obrigado por ter nos visitado aqui na capital maranhense. Eu que agradeço essa oportunidade fantástica de estar aqui conversando com o povo do Maranhão, com os profissionais de educação para o trânsito e que continuem com esse trabalho, essa campanha belíssima, porque o mais importante de tudo isso é poder salvar vidas promovendo um trânsito seguro. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Bem, a seguir, aqui a gente segura, enquanto o Ministério Público propõe
A audiência para discutir por duplicação de estrada que passa por área em aldeia indígena, o Exército entra em obra da reforma da BR-135. Esses detalhes você confere após o intervalo. Agora, JG de volta, está na hora do esporte. Olha só quem está aqui, Ana Tereza Viegas, trazendo agora as notícias esportivas, com destaque, claro, para a vitória do Sampaio Corrêa contra o Confiança, não é isso, Ana? Boa noite. Pois é, boa noite, Hugo, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Teve pressão lá na Arena do Batistão, pressão do Dragão, mas o Sampaio Corrêa controlou essa pressão e deu show. Olha só os gols. O primeiro gol foi marcado após a bela jogada do João Vitor pela esquerda e nada mais justo do que o Esquerdinha fazer Sampaio 1-0 aos 21 minutos do primeiro tempo. E daí, Hugo, no segundo tempo, a gente está revendo aí o gol do Esquerdinha. No segundo tempo, o Eloir puxou um belo contra-ataque. Olha só que jogada bonita. Foi Cortez, serviu aí o Salatiel para fazer 2-0 no segundo tempo. Com esse resultado, Sampaio Corrêa pode até perder por 1 gol de diferença no jogo de volta, que é sábado agora no Castelão, que avança para a decisão do Brasileirão Série C em busca do tetracampeonato brasileiro. No portal da Guará.com você vai encontrar mais informações, porque a diretoria do Sampaio Corrêa repetiu a promoção de meia entrada para todos aí, Hugo. Bom, é importante que a gente tenha mais uma vez a presença do público, a presença do torcedor, possa dobrar o número de pessoas que tiveram lá, presente no último jogo, no Castelão. Pois é, naquele jogo, que foi o jogo do acesso, contra o São José, foram mais de 26 mil torcedores, aquela festa bonita, e agora vamos dobrar esse número, Acho que faz parte, Hugo? E aí a gente fica já o convite, acessa o portal da Guará.com, que você vai saber direitinho os locais para comprar a sua meia entrada, hein? Show de bola essa promoção aí do marketing do Sampaio Corrêa, Hugo. Tá bom, Ana, obrigado. Bom começo de semana para você e a gente vai acompanhar tudo aqui do esporte. Obrigado. Sim, obrigada. Bom, outras notícias no portal Guará.com. Amanhã a gente retoma as notícias, as informações para você às 6h30. Uma excelente noite a todos. Você fica com os analistas aqui na TV Guará. Boa noite. Até lá. Pronto. Amanhã.